Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha a gente aqui mais uma vez trazendo um grande convidado aqui no canal. Está meio friozinho aqui, tempo fechado, Porto Alegre. Nosso convidado tem 37 anos, ele é um dos maiores artilheiros aqui do futebol gaúcho com a camisa do Grêmio. Nessa temporada já tem feito bastante gols, já ajudou o time na Copa do Brasil, no Gauchão, no Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente sempre, quando vai falar dele, é aquela coisa da lei do ex. Mas lei do ex aqui em Porto Alegre não, né? Não tem, né? É só uma camisa. Diego Souza, obrigado por receber a gente aqui na sua casa, aqui em Porto Alegre, para essa resenha. Diego, você é um cara que é um pouco a cara do Grêmio, assim, principalmente nessa competição, tem sido o cara que tem sempre um algo a mais ali. Você está se vendo dessa maneira, com essa importância? Eu estou tentando sempre ajudar, né? A gente sabe da importância que tem o Grêmio nessa Série B e a gente, sempre que pode, tentar ajudar para a gente alcançar nosso objetivo, que é subir para a Série A. E aquela coisa, né? O Diego Souza está com 37 anos, não, o Diego Souza tem muita lenha para queimar. Tem lenha para queimar, né? Você vai jogar até os 42 tranquilamente, né? Não, impossível, quase. Impossível. Acho que, como a gente estava conversando antes aqui, jogar no Brasil é muito difícil. É uma cobrança acima do normal e é jogo em cima de jogo. Estou feliz demais aqui vestindo a camisa do Grêmio. Tenho uma identificação muito legal. Estou bem adaptado aqui. E trabalhar bastante para botar o Grêmio onde merece e depois ver realmente se vale a pena mais um ano. Como é que é internamente, assim? Vocês ficam inquietos, assim, com essa questão de, tipo, voltar para a Série A? Fica um incômodo muito grande? O time vem recebendo críticas, agora está retomando um caminho de vitórias, retomando um caminho ali para próximo da zona de classificação. Como é que está o ambiente, assim, do Grêmio? E vocês que têm muita experiência ali de Grêmio e de futebol, nessa retomada, é algo que está muito incomodando, assim, vocês estão querendo muito? Sem dúvida, né? A gente se cobra bastante, a gente sabe que, vamos ser realistas, né? Quem joga com o Grêmio hoje, totalmente azarão, joga de uma maneira super confortável, porque se perder é normal, se ganhar é algo extraordinário. Então tem alguns clássicos da Série B, mas a maioria é assim, então a pressão é nossa. Então a gente tem que saber jogar com isso, a gente tem que saber lidar com essa pressão, saber que os jogos que teremos pela frente todos são muito difíceis, porque do outro lado jogam com uma tranquilidade, jogam bem solto e causam essa dificuldade. Então quando a gente conversa sobre isso, porque quanto mais tempo a gente ficar ali no G4 para ter essa tranquilidade, para quando puder abrir pontos, é de extrema importância, porque a Série B é bem difícil, tem jogadores de qualidade e a gente espera ficar por ali, porque se deixar passar um pouquinho, as coisas vão apertando e cada vez fica mais difícil. E é uma Série B que tem Cruzeiro, tem Vasco, é uma Série B de grandes times, fora os times que têm essa tradição de Série B que são competitivos. É a mais difícil, assim, dos últimos tempos, dá para dizer isso facilmente? Essa Série B, sem dúvida, porque você tem o Cruzeiro já pelo terceiro ano, o Vasco pelo terceiro ano, tem o Bahia, tem o Sport. São equipes que têm obrigação de subir, né, pelo seu torcedor, né? Por torcida, pela camisa. E são cinco equipes que vão brigar, sem dúvida, por esse acesso. Ainda tem a Chapecoense, que é uma equipe que tem grandes jogadores, é uma tradição também dentro da competição. Então é trabalhar e poder vencer jogos, porque tá bem difícil, sim. Você sente o torcedor do Grêmio assim um pouco ansioso? Assim, o ano passado teve aquela questão que ultrapassou mesmo, né? Que violência é uma coisa que a gente estava até falando aqui, que no Brasil parece que, né, normalizaram, né? A gente está vendo vários episódios aí. Você sente essa ansiedade do torcedor no dia a dia, assim, no encontro e tal? Como é que você sente o torcedor do Grêmio? O torcedor está totalmente machucado por tudo que o Grêmio conquistou nos últimos anos. E o elenco que a gente tinha no passado não tinha condições de deixar cair. E o torcedor machucado, ele tem perdido um pouco mais da paciência, tem cobrado um pouco mais, e isso é normal. E a gente tem que superar isso tudo e quem vai fazer com que eles apoiem, que eles nos abracem, somos nós. Então a nossa equipe ainda deu uma osciladinha, ainda não consegue ter aquele poder que o Grêmio sempre teve de jogar em cima do adversário, de ter o domínio total da partida, mas tem uma equipe totalmente aguerrida, uma equipe que briga bastante, que corre muito, que se dedica, que honra realmente a camisa do Grêmio, mas o torcedor está acostumado com outro tipo de jogo, né, de domínio e tal, e a gente ainda não conseguiu, mas a gente trabalha muito, tenho certeza, fazer com que esse torcedor ainda
nos abraça e mais, né? Porque por mais que eles estejam feridos, eles vão, eles apoiam, eles cobram. Mas só a gente consegue dar essa volta. Dá para entender assim o que aconteceu? O que ponto foi essa virada que o time de repente começou a nadar e não buscava? Olha, a gente tinha um treinador que conhece tudo aqui dentro do Grêmio. E quando você vai mudando, você vai tendo dificuldade, né? Porque o time já jogava 5 anos de uma maneira e jogadores que tinham um jeito de jogar pela maneira do Renato. E você trocou, veio o primeiro treinador e tenta mudar, botar o seu jeito de jogar. E isso foi nítido que a gente não conseguia encaixar as formas de jogar por característica. E isso foi atrasando e acho que o que mais chegou próximo foi o Mancini, que no final do campeonato a gente jogou de igual para igual com todo mundo. Conseguimos as vitórias dentro de casa, fora de casa algumas vitórias e infelizmente já não tinha mais tempo, porque não dá para brincar no Campeonato Brasileiro. São equipes qualificadas, de tradição. Quando você joga fora de casa é sempre muito difícil, como o Kahneman sempre fala, o Jeromel, eu falo. A gente consegue olhar um no olho do outro porque a gente deu o nosso melhor, a gente fez de tudo para que isso não acontecesse. Até porque eu nunca caí para a segunda divisão. Primeira vez, isso dói. A gente não queria que isso acontecesse. Infelizmente aconteceu e eu agradeço a todos por ter tido essa oportunidade de continuar e fazer de tudo para que o Grêmio volte para a elite do futebol e ficaria muito feliz com isso também. Ouvindo você falar assim, sobre esse momento, nessa situação, você é um cara que é identificado com várias camisas, né? Assim como a identificação com o Grêmio, né? Te dói falar muito disso, né? Assim, você fica realmente, bastante emocionado até, eu já né, passei por zona de rebaixamento, de tudo, mas graças a Deus no final sempre conseguia sair dessa situação e dessa vez não conseguimos, infelizmente, com tudo que tem aqui no Grêmio, com tudo que a gente tem de estrutura, de suporte, foi muito doloroso sim ter caído para a segunda divisão. A condição de subir para você é a condição de jogar mais um ano no Grêmio? Como é que é? Não, eu quero poder jogar, poder ajudar meus companheiros a conseguir o objetivo principal, que é o acesso à primeira divisão, e quem sabe aí a gente encaixa o time e vai brigar com essas equipes aí pelo título, que é também o principal objetivo, porque a camisa do Grêmio merece isso. Conseguindo esse objetivo, aí a gente para pensar no que vai acontecer para o próximo ano, até porque eu já estou com 37 anos, né? Tem que pensar um pouquinho para saber se tem lenha para queimar para jogar mais um ano. Teu objetivo é fazer um encerramento jogando mais uma Série A ou também você não coloca isso? Tenho nada ainda na cabeça, né? Deixa rolar. Vou deixar acontecer, mas espero poder fazer muito bem essa Série B, brigar por essa artilharia, fazer com que o Grêmio suba e se tiver que parar no final do ano, que parou com o pé direito, colocando todos os objetivos em dia. E aí sim, feliz com tudo que aconteceu na minha carreira desde os meus 16 anos. E a gente está vendo cada vez mais jogadores encerrando um ciclo e começando rapidamente um outro como treinador. Por exemplo, Tevez, que é o que acho que talvez seja o cara da vez aí, que agora assumiu o Rosário Central. O cara tinha acabado de jogar, né? Saiu do campo e já foi direto, né? O Rogério foi a mesma coisa, né? Quando terminou, virou treinador. Você tem esse perfil ou você nem pensa nisso? Eu não pensava, não, mas nossa vida inteira foi no futebol, né? E eu gosto muito do campo, dia a dia e tal, mas primeiro eu vou dar uma descansada. O Brasil, ele te suga muito. Você abdica de muita coisa, porque se você colocar todos os jogos de concentração que você tem durante um ano, você vê quanto tempo você ficou em casa e quanto tempo você ficou fora de casa, longe da sua família, das pessoas que você gosta, e tendo essas pressões e tendo que, em momentos totalmente adversos, você tem que estar com o futebol na cabeça. Até porque a gente acabou de conversar, um menino agora comemorou um aniversário. O Crispim lá do Fortaleza. Afastaram ele, entendeu? Isso na minha cabeça é inadmissível. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Ele não pode ir pro à noite, ele não pode mostrar pro torcedor que ele não tá nem aí. Quando o cara comemorar o aniversário dele com a família, com os amigos, isso é uma coisa totalmente normal que qualquer ser humano tem direito. Independentemente do que ele está vivendo, né? Entendeu? Mas é assim, o futebol ele não tolera algumas coisas.
A gente sabe disso, mas algumas passam dos limites. Isso é uma coisa que no meio, né, entre os jogadores é muito comentado? Tipo, Sem dúvida, a gente sabe. Vocês ficam indignados mesmo, putos da vida mesmo? Sim, a gente sabe do que a gente pode e do que a gente não pode. E muitas das vezes a gente abdica de fazer porque sabe que é uma dor de cabeça menos, né? Vamos fazer uma coisa mais simples porque a situação não permite. E isso a gente respeita. Mas tem certas coisas que não tem que fazer. Passa do limite, né? Passa. Você, na temporada 17 para 18, foi quando você fez aquela transição mesmo, de um meia, de um jogador que vinha de trás, para ser centroavante mesmo, para ser o 9. E eu lembro que, você estava lá no São Paulo, estava te acompanhando de perto, a gente ouvia muito assim, não, o Diego mudando completamente de função pela Copa de 18. Talvez tenha sido assim aquela coisa que mais tenha te frustrado de você não ter conseguido chegar na Copa. Claro que não depende de você, né? Depende do treinador. Não, mas você ficou tranquilão depois daquilo? Fui para São Paulo em busca de novos ares, objetivos novos. E assim que eu chego no São Paulo, o início de ano não foi legal, né? Não foi legal. O time de São Paulo não conseguiu encaixar. Isso atrapalhou bastante. Tanto é que depois, você pega ali no meio do ano, a gente foi líder do campeonato. Brigou pelo título, né? Brigando ali pelo título. Chegamos a jogar muito bons jogos. Aquilo aí, sem dúvida, eu ia estar muito mais feliz e estar brigando com todos eles por uma vaga na Copa. Mas o meu início foi difícil, um time novo para ajustar algumas coisas. E você sabe que a camisa do São Paulo tinha uma pressão muito grande por títulos. Ainda tem, né? Até hoje, ainda tem, né? por títulos. E o time não conseguiu se organizar rapidamente. Mas eu sou muito grato, eu sou muito feliz por ter voltado a vestir a camisa da seleção, vivenciar aqueles momentos de convocação. Isso para qualquer jogador é muito importante. Das camisas que você vestiu, claro que todas elas têm uma importância, né? Mas existe assim alguma identificação? Claro, a do Grêmio é que você veste hoje. Você é um dos maiores artilheiros aí do Grêmio, você é um cara muito marcado por essa posição no futebol gaúcho, consolidado, melhor dizendo. Mas das outras camisas, cada uma tem uma história ou você tem uma que você fala, essa aqui é especial? Todas têm história, todas são muito grato. Mas são 3 camisas que eu vou levar, que é a camisa do Sport, a camisa do Grêmio e a camisa do Vasco. Não tem jeito. É o que pega, né? É o que pega. O DS 87 é uma coisa de louco, né, cara? Eu tive uma passagem pelo Sport que foi maravilhoso para mim, assim, como atleta. De início foi uma aventura, fui para 6 meses. Depois que eu fui, eu não queria mais sair. Fiquei mais 3 anos. E os 3 anos que eu fiquei, graças a Deus, com funcionário, com torcida, com meus companheiros, foi uma coisa maravilhosa. E aqui no Grêmio, né? Aqui no Grêmio eu cheguei em 2020, já tinha jogado em 2007, já conheci um pouco da casa, as coisas aconteceram para mim de uma maneira maravilhosa, assim. O grupo que a gente tinha e tem é um grupo legal pra caramba, onde que estou totalmente identificado, isso é muito maravilhoso. E o Vasco, que é meu time, e fui campeão da Copa do Brasil, tive uma passagem marcante, fui importante para a conquista, e isso, sem dúvida, marca muito para mim também. O Vasco, você tem conquistas, tem a idolatria do torcedor, o respeito do torcedor. Por exemplo, agora vai fazer 10 anos aquele lance do Cássio lá, né? Tem muita gente apostando isso, 10 anos da defesa do Cássio e tudo mais. Aquilo lá ainda é uma coisa que fica ou não? Você é um cara muito tranquilo, nunca ficou, né? Graças a Deus. Nunca ficou, até porque aquilo foi uma defesa dele. E você pega aí hoje jogadores de muito mais calibre que eu e tiveram momentos que foram infelizes. Se você pegar o Higuaín, por exemplo, na final da Copa, ele entra cara a cara, um lance parecido com o meu, e o goleiro pega e vai fazer o quê? E o nosso time, na época, era um time muito competitivo, tomamos um gol de bola parada. Coisa de futebol, né? Coisa de futebol, acontece. O Tite falou, né, ele tava na entrevista lá pra galera do Podpah, e ele falou assim, o mérito foi tudo do Cássio, porque a finalização do Diego é perfeita, ela não tem nada de errado ali, tipo, é uma finalização de um centroavante top do futebol brasileiro que vai lá e sabe onde guardar. Ele desviou, né? ele tocou dedinho e ela saiu. E ele foi feliz naquele momento. E na sequência eles foram mais felizes ainda, porque no cruzamento do escanteio, ninguém lembra disso. O Newton dá uma cabeçada, a bola pega na trave. Verdade. Tiveram sorte 2 vezes. Por isso que o futebol é tão legal, né? Porque assim, você tem um lance que você 10 anos depois continua discutindo. Pô. Né? Eu acho que a graça do futebol é essa, né? Sem dúvida. Você lembrou agora, por exemplo, do lance do Higuaín.
esse é um lance que vira e mexe, a gente ouve, né? Fala, cara, que mudaria a história de uma Copa do Mundo. A gente foi campeão em 94 com o melhor jogador da Itália perdendo um pênalti. Todo mundo fala até hoje disso pra ele. Se ele não dormir por causa disso, como é que faz? É verdade, imagina. Tem até o jogador da seleção chilena, o Pinilha, né? Que ele chutou na trave. Chutou lá, o cara tatuou. Ele tatuou na pele aquele lance, que é um lance negativo pra ele, mas é um lance que... Não, mas foi um lance de fora da área, onde não tinha nenhum demérito de perder aquele gol. Sim. Imagina se o Brasil toma aquele gol, oitava de final, como é que faz? Mas pensa pelo lado positivo, nem até o 7-1. Não, futebol é maluco. Você tem, assim, momentos, assim, que você guarda, assim, que, pô, esse gol que eu fiz mudou a história aqui e tal. Qual que é o que você guarda com mais carinho? O que eu lembro mais é do grupo, meus companheiros, sabe? Assim, jogo tal, a gente na concentração, as resenhas nossas, as comemorações, essas coisas ficam muito guardadas pra mim, porque o meu dia a dia conta muito. Eu, pra estar fazendo gol, estar rendendo, o meu dia a dia faz muito isso, porque é onde eu vou estar feliz, onde eu tenho o prazer de trabalhar e isso faz com que você esteja sempre muito à vontade para realizar seu trabalho. Quem que é o grande parceiro que você tem assim no futebol? Ou os grandes parceiros que você tem no futebol? Eu tenho alguns. O Rafinha é um cara que eu tô junto do Rafinha desde quando a gente tem 16 anos. Haja história, hein? A gente ia pra seleção de base junto e como eu tava no Fluminense na época, ele no Curitiba, o Curitiba e o Fluminense na época ficavam meio de tabela, então a gente ia para todas as convocações porque a maioria das vezes não tava brigando por Libertadores. Então a gente sempre estava junto com o Rafinha, com o Evandro. O Eduardo Costa é um amigo que eu tenho. O Maicon, a gente se conhece, eu jogo contra o Maicon desde o salão. No salão o Maicon já era daquele tamanho. Mas sempre foi habilidoso. Pô, sempre muito habilidoso. Sempre muito habilidoso. O Everton, que hoje está no Cuiabá. Um amigo que eu tenho, de trazer na minha casa. Muitos outros, né? Que é até injusto. Felipe Bastos, Esse é bom, hein? Felipe Bastos Esse é bom, hein? O Dedé. Então são pessoas que marcaram, assim. Carlos Alberto. Carlos Alberto é criado comigo, de Xerém. Campeão da Liga dos Campeões, cara. O maior craque que eu já joguei junto. É, né? Sim, no auge. É meio esquentadinho também, sempre né? foi. Mas no auge dele, com a idade de 20 anos ali, eu não vi ninguém perto. O Carlos Alberto é um cara que, tipo assim, ganhou a Liga dos Campeões, é um cara que chegou na Europa, destruiu na Europa e tal. É muito perfil, né? Você acha que deveria ter cuidado um pouquinho mais da carreira ou não? Eu sou suspeito de falar assim. Ninguém sabe o que ele estava passando, ninguém sabe o que ele precisava fazer, ninguém sabe quais eram as coisas que tinham na cabeça dele. Eu só acho assim, jogou muito, gostaria muito pela amizade que eu tenho com ele, que eles estendessem isso, que ele pudesse jogar mais em seleção brasileira, que ele pudesse ir bem mais longe do que ele foi, porque a gente sabe que ele teria condições para isso. Mas a carreira dele, tudo que ele jogava foi maravilhosa e eu assino embaixo, porque eu gosto muito dele como pessoa e como profissional. O futebol tem essas coisas, às vezes, de julgar, né? Pô, por que fulano não foi mais? Por Verdade. que fulano... Cada um tem seu tempo, né? Claro, a gente é julgado pelo que a gente faz dentro de campo. Isso aí sem dúvida. Mas o dia a dia, porque o cara não consegue treinar, porque o cara não consegue dormir, porque o cara tá passando por isso, por aquilo, infelizmente fica tudo off. Essa coisa de te rotularem ou colocar, o Diego é um cara esquentado, aquela treta do Domingos lá que ficou marcado e tal. Você curte isso ou não? Essa coisa do rótulo, cara? Cara, hoje eu já melhorei demais, assim, tem uns tempos pra cá que tô sempre a par de confusão. E antigamente não, antigamente era bem mais esquentado, sempre tava discutindo, brigando. Provocando. Eu queria ganhar e tomava muito cartão e ficava, de repente, fora de jogo que não podia. Você vai aprendendo também, o tempo vai passando e a tendência é melhorando. Hoje em dia, quando o cara, sei lá, tá um jogo quente ali pegado, o cara vem te dar uma provocada, você pensa duas vezes ou você não? Como é que é isso? Você falou da maturidade. Não, mas às vezes brinca assim, mas às vezes você discute um lance ou outro, mas não falam mais. Pelo menos pra mim. É besteira, assim, essas coisas desses jogadores antigos, raboleirão, de falar gracinha, essas coisas, pelo menos comigo já tem bastante tempo que isso não acontece. O futebol mudou muito, né? Você sente essa mudança, assim? Sim. Pô, não faz falta aquele boleirão, assim, tipo, da época mais antiga? Era legal, futebol né? Raiz, Era né? legal, né? Era legal. Eu sou da época que eu via futebol e, por exemplo, Flamengo e Vasco na época, Edmundo falava pra torcida do Flamengo, o Romário falava pra torcida do Vasco, pra levar lenço, entendeu? Então tinha essa coisa
legal do futebol, né? Hoje em dia, se algum jogador falar alguma coisa, a torcida entra na coisa, é ameaça de morte, que isso, pode fazer isso, social, fazer aquilo, e você hoje é daquele politicamente correto. Você não pode falar um ai fora da curva que todo mundo usa isso contra você, que programas de televisão passam isso 24 horas. Você acha que isso deixou o futebol mais chato? Muito mais chato, mais chato. Você sente que hoje o futebol está mais bélico, assim, tá mais tenso? Tipo, agora o Jorginho foi falar lá da história do Abel Ferreira e tudo mais, da arbitragem. As coisas tomam proporção mesmo ou tá tendo exagero de tudo quanto é lado? Não, toma proporções sim, mas o exagero sem dúvida. Né? Exagero sem dúvida. Até a molecada hoje, ela sobe tão pressionada, é uma coisa que eu não sei como eles vão conseguir lidar com isso, porque hoje em dia eles vivem a internet, tá sempre prestando atenção em tudo que se fala, e isso atrapalha, porque se você vive um momento difícil e você vai deixar isso entrar na sua cabeça, você não consegue fazer mais nada, fica depressivo. Sim. Entendeu? Então tem que ter calma com isso, porque nem tudo que se fala é verdade, mas você tem que saber lidar com isso, você não tem que ficar bitolado. Por isso que tem um meio termo, porque isso não pode influenciar no seu trabalho. Você está usando bastante ou não? Eu uso muito pouco. Tinha uma época que você estava um pouco mais. Eu brincava um pouco e tal, mas minha rede social é mais para mostrar meu trabalho. Sim. E ponto. Às vezes eu posto alguma coisa engraçada. Outro dia eu postei até uma brincadeira que eu estava almoçando com a minha esposa e cheguei no restaurante e o rapaz tinha falado que tinha visto um treino que eu tinha dado na Croácia. Confundiu com o Verdun, aí eu achei engraçado. E comentei, mas fora isso... É que você é um cara ligado Sou bastante. Olha a camiseta aí, mostra a camiseta, mostra a blusa dele. É o Mohamed ali. Isso aí era fenômeno, hein? Você gosta, você treina, você pratica ou não? Já brinquei bastante, tudo, mas não pratico, até porque não temos tempo para muita coisa não. Não tá dando tempo nem do futebol, né, cara? Meu hobby que é jogar futebol, não consigo, mas eu gosto de acompanhar. O UFC, tô sempre vendo, torcendo aí para os nossos brasileiros. E o Lucas Leiva tá chegando agora, né? Um cara experiente, chega para somar, principalmente com essa questão da experiência, com os mais jovens, pensando em essa coisa que a gente tá falando de rede social, que às vezes o cara sente a pressão pelo momento. Sem dúvida, o Lucas já conhece a casa, né? Tive a felicidade de jogar com o Lucas em 2007, antes dele sair pro Liverpool. Experiente, jogou em seleção brasileira, sem dúvida é um cara que vai nos ajudar bastante. Como o Diego está ajudando bastante também, a gente está indo para a parte final aqui da entrevista, mas você sabe que, Diego, a gente sempre tem uma resenha com os nossos internautas, quem manda pergunta e tal, e eu vou ler duas perguntinhas aqui que mandaram. A gente tem um grupo bem bacana lá no Telegram, então o pessoal está sempre... contribuindo, mandando mensagem e tal. Por exemplo, Jeremias Rodrigues, você acha que você teve poucas chances na seleção brasileira? A gente falou sobre seleção brasileira, mas você acha que teve poucas chances ou nem tanto? Sim, eu fiquei muito feliz quando o Tite começou a me dar a oportunidade de ser convocado e vivenciei um pouco mais daquilo, mas eu fiquei chateado assim em 2009, quando eu vivi um momento muito bom, fazer gol, de ser decisivo, de jogar um campeonato em alto nível. Não que eu queria ter ido para a Copa, porque os jogadores na minha posição eram fora da casinha. Tinha Kaká, tinha Ronaldinho, o Elano bem, o Júlio Batista bem. Mas eu gostaria sim, de ter tido um pouco mais de oportunidade naquela época, né? Porque... Era um momento que eu estava vivendo um auge, assim. A imprensa não entendia o porquê de eu não ter sido convocado. Eu fui, mas não fui, entendeu? Sim. Então foi uma situação que me chateou bastante. Mas, como eu disse, no final ali, em 2017, eu tive a oportunidade de frequentar mais. Era uma coisa que me faltava, assim. Fiquei feliz e não tenho o que reclamar. Eu vou fazer duas aqui do pessoal do Instagram também. Capitão Vinícius 30. Aqui, ó, o arroba dele aí, a moral que estamos dando pra você, hein? Por que você não voltou mais pro Palmeiras? Você foi feliz lá no Palmeiras e aí depois bateu na trave, né? Que o Cuca queria te levar, né? Fui muito feliz e o Cuca queria me levar sim em 2017. Só que era no meio de temporada. E em meio de temporada, naquele momento, balançou. Achei que não era o momento, sabe? Não era o meu momento de sair do esporte aquele ano. Era uma proposta muito boa. Acabou que eu decidi ficar no esporte, terminar o ano e não me arrependo. Poderia ter dado um rumo diferente na minha carreira, quem sabe, porque o time do Palmeiras é um time muito organizado, muito bom, mas
não me arrependo porque é uma decisão minha. Quando eu escolho, não olho mais para trás, não, aquilo não mexe mais comigo. O Léo Zeda pergunta assim, algum clube brasileiro que você gostaria de ter defendido? Eu defendi bastante, né? E os que eu gostaria de ter defendido, eu defendi. Inter não, tô né? E tô bem feliz com isso. Pra fechar aqui, ó, o cara já tá querendo reforçar o time dele com você, ó. O Rodrigo Silva aqui, ó. Fala pra ele se ele jogaria no Santos. Como não? Um jogador no futebol brasileiro que recusaria uma oportunidade de jogar com a camisa do Santos. A camisa do Pelé pesada, né? A camisa do maior jogador da história do futebol. Aí, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse uma oportunidade de jogar no Santos, por que não jogaria? Mas dá tempo ainda. Não, só que agora não dá mais tempo. Agora não dá mais tempo. Infelizmente, o futebol para mim tá no meu final e vou desfrutar, como eu disse, desfrutar bastante, poder tentar ser o mais feliz possível, porque aquele momento ali de entrar em campo e jogar os 90 minutos, isso aí vai fazer, vai me deixar com muita saudade. Diego, brigadão aí por receber a gente nesse dia chuvoso aqui em Porto Alegre, mas bem bacana bater esse papo com você. Você é um cara que eu tive contato lá no São Paulo, a gente se encontrava muito lá no dia a dia, você sempre me atendeu muito bem, quando eu solicitava lá as entrevistas e tal, e pô, muito legal acompanhar você nesse momento importante de Grêmio, saber que você tá legal, tá com planos, tá com projetos e sucesso aí, a gente vai ser. Obrigado. Beleza? Obrigado a você, tamo junto. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Se inscreve, porque sempre tem grandes entrevistados como o Diego Souza aqui no canal. Ativa as notificações, todo dia tem muita informação para vocês. Tamo junto.